Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves. No capítulo 9, uma viagem ao nosso próprio encontro. Os dias passavam celeremente, o trabalho se multiplicava naqueles tempos de guerra e todos os habitantes de Alânia estavam empenhados em dar a sua contribuição. Otton se dividia entre os afazeres cotidianos na ala de suicidas do hospital principal e as oportunidades de aprendizado que surgiam sempre. O mestre aparece quando o discípulo está pronto. Costumava ouvir de Hannah, que lhe explicou que atraímos aquilo que consciente ou inconscientemente desejamos para a nossa vida. E Otton claramente passava por um período de grande entusiasmo. Estava com muita vontade de desbravar aquela nova vida no plano espiritual. Vibrava com a sensação de plenitude que o invadia ao sentir a liberdade de quem pode explorar livremente seus potenciais de crescimento e aprendizado, vivenciando experiências incríveis. Como já estava se adaptando melhor à nova realidade, conseguia dormir poucas horas por dia, ampliando seu tempo livre. Aproveitava os horários de folga, realizando cursos, assistindo aulas e palestras e acompanhando Janel e Ludwig em missões de amparo e resgate. Otton havia conquistado a admiração e uma amizade sincera do antigo anjo da guarda de seu amigo Lucas. Muitos foram os momentos nos quais trabalharam em sintonia em Varsóvia, e Otton nem suspeitava disso, pois recebia tal influência benéfica pelos canais intuitivos. Pensando nessas questões, ao sair de mais um turno de serviço, deparou-se com a figura de Ludwig, que foi direto ao assunto com a sua característica objetividade. Gostaria de visitar Joseph? Pretende auxiliá-lo em seus momentos finais no corpo físico? Otton hesitou. O resgate de Anthony havia sido um grande desafio pelas reminiscências terríveis que o ambiente bélico lhe trazia. Ludwig percebeu o que ele estava sentindo e disse: "Fique tranquilo. Estarei ao seu lado e atento. Confie em você mesmo e procure enxergar tudo sob uma perspectiva maior diante de qualquer problema. Eu o trago de volta na mesma hora. Então não usaremos o sistema de transporte? Dessa vez não será necessário." Ludwig se aproximou de Otton e pediu para que se concentrasse fixamente em sua antiga residência, que ficava bem próxima ao gueto de Varsóvia. Ele obedeceu e, com a ajuda do novo amigo, instantaneamente estavam na varanda da casa. Otton arregalou os olhos e exclamou: "Meu Deus, preciso aprender a fazer isso sozinho." Isso requer treino e exercícios de foco mental para que seja feito com precisão, já que muitas vezes o fizemos inconscientemente. Com certeza você dominará essa e outras técnicas. Em seguida, caminharam pelas ruas destruídas da capital polonesa em meio à madrugada, chegando em alguns minutos ao alojamento de Joseph. O ambiente fazia o pensamento de Otton oscilar em perigosas áreas de tristeza e angústia. Foi imediatamente alertado. Mantenha sua mente serena no entendimento mais amplo da situação. Tudo está sob controle de Deus. Respire fundo e ore para refazer, se necessário. Pararam por alguns instantes à porta do alojamento. Otton se sentia mais calmo. Adentraram um cômodo pequeno e encontraram Joseph num dos leitos. Ele estava em processo de desencarnação, embora o coração ainda batesse debilmente. Ludwig se aproximou e avaliou o estado da máquina orgânica. Todo o corpo de Joseph, que permanecia em total inconsciência, já estava tomado pelas lesões características do tifo epidêmico, as quais já haviam causado hemorragias e total colapso no sistema circulatório. Ludwig compreendeu que era o momento de fazer o desligamento final. Sob o olhar atento de Otton, o instrutor se concentrou e começou a dar passes no enfermo. Em seguida, passou a realizar operações magnéticas na região abdominal, no tórax e, por último, na cabeça. O companheiro em aprendizado não conseguiu compreender todas as minúcias do complexo procedimento, mas percebeu que a atividade de Ludwig na região cerebral do moribundo causou reação peculiar, de modo que o corpo perispiritual de Joseph começou enfim a se libertar do cativeiro de ossos e vísceras, gradativamente se projetando e pairando logo acima. Passado alguns minutos, o perispírito de Joseph já estava totalmente desligado de seu corpo físico, que já não apresentava qualquer sinal de vida, cessando em definitivo os batimentos cardíacos e atividades cerebrais. Ludwig, por meio da invocação mental,
localizou nas proximidades uma equipe de socorristas de Alânia, que estava retornando para a colônia. Dessa forma, transportaram Joseph para a ala de recém-desencarnados do hospital principal, onde receberia tratamento adequado e poderia em breve receber visitas. Finalizada a operação, Otton, que se manteve em silêncio durante todo o processo, pôde dar vazão à sua curiosidade. Ludwig sabia disso e sugeriu que buscassem uma região litorânea da crosta. Assim, poderiam descansar por alguns momentos. Rapidamente, deslocaram-se até uma praia deserta do litoral da Escócia. Via-se apenas a movimentação de alguns desencarnados ao longo da extensa faixa de areia junto ao mar. Ludwig ensinou para Otto um exercício de respiração para maior assimilação do princípio vital existente na atmosfera. Após cerca de 20 minutos de repetições, ambos já se sentiam sensivelmente reanimados. O ambiente favorecia por estar saturado de eflúvios vitalizantes trazidos pela brisa ininterrupta que soprava do oceano. Sentaram-se na areia e contemplaram o céu espetacularmente estrelado. A luminosidade da lua e o relaxante som das pequenas ondulações compunham um cenário inspirador. Gosto muito de vir aqui. Essa é uma das praias preferidas. Após uma pausa mais longa e contemplativa, Ludwig continuou. Então, Otto, você já sabia que procederíamos ao desligamento de Joseph do corpo físico. Convidei-lhe porque imaginei que você gostaria muito dessa lição. Já faz alguns anos que estudei a fisiologia do desencarne e pude me especializar para contribuir nesse tipo de tarefa. E você acha que eu poderia ajudar também? Isso você pode decidir. Em nossa comunidade espiritual, levamos muito a sério as oportunidades de dividir conhecimento. Por isso, fiz questão de trazer você comigo. E outra possibilidade maravilhosa é podermos dar vazão plena aos nossos potenciais a serviço do próximo. Então, se estiver interessado, poderá estudar essas técnicas. O desencarne de Joseph me pareceu tranquilo, embora seu estado físico fosse muito grave. Realmente, Joseph conquistou uma morte suave pelo estilo de vida que levou. Especialmente nos últimos meses, sua atuação junto aos companheiros judeus foi exemplar. Tornou-se um pilar de sustentação emocional, pois soube manter a serenidade no meio do cenário trágico. Uma conquista muito bela desse espírito. Deus os infiltra em todos os ambientes, especialmente onde sabe que seus filhos precisarão da orientação de irmãos mais esclarecidos. Então, vou parar por aqui. Aqui a gente viu o quê? O momento do desencarne do Joseph, que o Otto foi junto com Ludwig para poder auxiliar nesse momento de cortar aí os vínculos, né, do Joseph com o plano de encarnado. Foi tranquilo o seu desencarne? Foi. Para vocês verem que a parte de espírito e de carne é completamente diferente. Quem olhava para o Joseph pensava estar em total sofrimento, os órgãos, né, se deteriorando, com problemas sérios ali para respirar e tudo mais. Então, quem olha é angustiante. A carne estava em sofrimento, porém o seu espírito estava tranquilo. Ele estava vivendo um momento ali de conhecimento do que ia acontecer com ele. Ele já tinha uma evolução para compreender esse processo. E aí vem o Otto com o Ludwig para auxiliar apenas fazer uma ponte para que o Joseph pudesse voltar ao plano espiritual. Então, quando o espírito tem um pouco de conhecimento, tudo se torna mais suave na hora do desencarne. Quando ele é bom e tem conhecimento. Quando ele é bom e não tem conhecimento, como foi o caso do Anthony, ele fica sujeito à parte de encarnado, fica preso essa parte de encarnado. Tem o conhecimento, é uma pessoa, não tem conhecimento e é uma pessoa boa, então sem o conhecimento do plano espiritual, isso complica para ele retornar ao plano espiritual. Mas quando se tem o conhecimento no plano espiritual e ainda tem um bom coração, ele é totalmente amparado e é suave o seu retorno. Então, tem muitas pessoas que falam assim, em palestra, eu já assisti várias, dizendo que a morte em si, aquele momento do desenlace, né? Ninguém sente dor. O corpo pode estar cheio de problemas. O corpo está sentindo dor, a carne está sentindo dor, porém o espírito
Na hora do desenlace mesmo, ele não sente dor. Quando você sai de vez do seu corpo, quando você rompe, você não sente dor. Isso muitos autores e muitos oradores falam. Eu não lembro como é que foi minha última encarnação, se doeu ou não doeu, então eu não posso falar para vocês. E eu falo que eu sou Santo Tomé, né? Então eu vou ter que passar por isso e se for permitido eu volto e falo para vocês, ó, gente, realmente não dói nada. É um pouco assustador pra gente, que é materialista, a hora do desencarne. É um pouco assustador. Para onde que eu vou? Será que eu fui boa o suficiente para ter esse tipo de ajuda? Será que vão vir pessoas que gostam de mim, me auxiliar, me acolher, me proteger? Ou será que eu fui ruim, tive vícios, aconteceu coisas comigo que eu não consegui perdoar ou não me perdoaram e vão vir espíritos em cima de mim, querendo o meu mal, querendo me arrastar para uma escravidão, para que eu seja manipulado por eles? Será que eu vou para o umbral? Será que eu vou para o nosso lar? Hoje em dia está muito modinha, né? Todo mundo que morre fala que quer ir para o nosso lar ou que um parente deu comunicação que está no nosso lar. Gente, não existe só nosso lar, né? A gente precisa estudar mais aí para poder sair um pouco desse foco de nosso lar, porque tá virando modinha. Sinceramente, o que eu tenho escutado de gente falando assim, eu recebi uma comunicação, fulano tá no nosso lar, todo mundo foi pro nosso lar, não existe outra colônia? Não existe aí uma série de graduações de espírito para ir em vários lugares? Todo mundo tá bom. Todo mundo só vai passar pelo hospital do nosso lar e já vai reencarnar. Então eu tenho receio, às vezes, de ouvir algumas comunicações ou pessoas falando de comunicações. Inclusive as comunicações que passam na minha mão, eu sempre tenho um receio se elas são totalmente verídica, né? Uma comunicação que vem do plano espiritual, ou se tem alguma coisa que está sendo escrito ali no momento da psicografia que é minha e que eu estou transcrevendo. Se eu, que estou ali passando pelo processo de receber a comunicação e escrever, tenho dúvidas, como é que eu não vou ter dúvidas então quando eu recebo algo de pronto dos outros? Aí eu vou ter mais dúvida ainda. Então eu não posso falar para vocês, né, confiem 100% em tudo que é psicografia, comunicação, porque tá tendo aí um surto de nosso lar, né? Então a gente tem que ficar esperto com algumas coisas, porque as pessoas são muito impressionáveis, né? E aí essas impressões ficam na gente e às vezes vai coisa da gente ali também. Não é só algo totalmente puro do espírito, né? Ninguém aqui é um Chico Xavier. Todos nós estamos, né, crescendo, aprendendo para isso. Quem é um médium que se predispõe a fazer uma psicofonia, uma psicografia, nós estamos aprendendo. Então, Chico Xavier é Chico Xavier, né? O próprio Divaldo, que é um cara respeitado para alguns espíritas, para outros ele ainda gera dúvidas, imagina então nós aqui. Então, para vocês terem uma ideia que não é qualquer um que pode falar que eu faço psicografia. Quando eu falo que eu tenho essa sensibilidade que eu faço, eu tenho um receio muito grande. Eu faço, mas eu tenho receio, eu tenho minhas dúvidas. Eu passo para os outros médiuns a carta, eu falo, olha gente, dá uma olhada. Eu escuto os outros médiuns que vêm, que ouvem, para ver se bate. Eu sou muito Santo Tomé. Então, a gente não se prepara para esse momento do desenlace. Chico Xavier, que era Chico Xavier, teve aquela situação do avião, né? O avião começou a fazer barulho, trepidar, ele começou a gritar dentro do avião, eu não quero morrer. E aí vem o Emmanuel e fala, mas você tem medo da morte, Chico? Você tem medo de passar para o outro lado? Você não conversa com quem está lá do outro lado o tempo todo? O Chico fala, eu converso, mas eu não quero ir para lá, ainda mais numa morte estúpida como essa. Então, se o próprio Chico tinha medo dessa passagem para o outro lado, quem sou eu para não ter? Mas é lógico que entre a morte e ficar debilitada numa cadeira de roda ou numa cama, dependendo de pessoas, eu teria mais medo de ficar numa cadeira de roda e debilitada. Isso é fato, eu vivo falando isso, eu morro de medo de ficar numa cadeira de roda. Talvez porque eu tenha tanto medo e ainda venha acontecer um negócio desse comigo mais pra frente aí. Espero em Deus que não, que Ele tenha misericórdia de mim. Porque eu tenho realmente muito medo de ficar dependente de pessoas. Hoje eu tava brincando com um garoto aqui em casa, que eu tenho como se fosse um netinho, agora ele deu de me chamar de avó. E a gente tava brincando de carrinho, pra lá e pra cá, joga carrinho, pega carrinho, e minha perna simplesmente... Sabe, eu não sentia que eu tava com problemas na perna, eu andando de um lado pro outro, catando carrinho e tal, agachando, pegando carrinho, não sei, naquele momento ali
aconteceu um verdadeiro milagre. A minha perna funcionou muito bem. Então, tem momentos que dá aquele pico de alegria em mim, assim, que as coisas funcionam. Tem outros momentos que parece que eu vou para uma cadeira de roda. Então, enfim, esse momento que parece que eu vou para uma cadeira de roda me assusta muito. Mas eu também não fico muito tranquila em relação à morte. Porque fica sempre aquela coisa, quem é que vai estar do outro lado? Quem vai me ajudar? Se é que eu vou ter direito à ajuda? Será que eu fui boa o suficiente para isso? Será que eu vou ser acolhida ou será que vão me receber com pedra do outro lado? Que nem eu brinco, né? O Gabriel, meu anjo de guarda. Eu vou chegar do outro lado, eu sei que ele vai ser o primeiro a querer me socar. Tudo bem, fazer o quê? Eu fiz por merecer. Não fui uma boa menina. Vira e mexe, eu sinto as puxadas de orelha dele. Imagina quando eu chegar do outro lado, o acerto de conta, como vai ser. Mas aqui, o Joseph mostra pra gente o quê? Que se a gente quer ter um pouco de tranquilidade na hora do nosso desencarne, basta a gente ter um bom coração, fazer o que é bom para as pessoas, todas as leituras que a gente faz, gente, aqui no canal, no outro canal que eu faço leituras também reflexivas, tal, que tá ligado à doutrina espírita, todos os livros, obras, autores, eles falam pra gente a mesma coisa, faça o bem, tenha um bom coração, perdoa, procure se perdoar, procure agir em favor do próximo. Aí vem aqui na história a mesma coisa. Mais um reforço. Joseph foi um cara legal, foi um cara bom. Então o corpo dele, ele precisava passar por aquela situação de sofrimento. Que vocês vão falar assim, poxa, mas ele sofreu pra caramba dentro do campo de concentração. Ele ficou doente, ele sofreu com doença. E se ele era bom, ele não merecia. Aos nossos olhos de encarnado, é isso que a gente vê. Mas, na verdade, a gente sabe que nada acontece por acaso. Se ele tinha que passar por aquele sofrimento, se Deus permitiu, é porque tinha algo do passado que ele estava resgatando ali. Porque no presente ele era um cara bom. Então, não justificava ele passar por sofrimento no presente. Mas se ele estava passando por aquela lição da dor, é porque no passado, pelo amor, ele não aprendeu. E ali ele mostrou que aprendeu. Ele superou, ele se transformou. Então, ele teve um amparo no momento do seu desencarne. E não foi um super amparo, já estava praticamente fazendo como que eu posso dizer, o seu desenlace ali praticamente sozinho. Ele tinha condições para isso, porque ele era muito bom. E os amigos que chegaram foi só para concluir aquele ato. E é o que acontece quando a gente se desenvolve, quando a gente se torna pessoas melhores. E para que nós estamos encarnados mesmo? Para nos tornarmos pessoas melhores. Não é para ganhar o carro do ano, a casa do ano, a gente ser melhor do que o vizinho, a gente ser melhor profissionalmente. Tudo isso faz parte da carne. Mas para o plano espiritual o que vai valer é o que você melhorou aqui. Aqui. O nosso espírito está ligado na nossa mente e no nosso coração. Então, é nessas duas partes que a gente tem mais que focar. E trabalhar muito para que a gente fique bem durante a encarnação e principalmente no momento de voltar para a pátria espiritual. Voltar em paz, voltar tranquilo. E recebendo esse carinho de pessoas que gostam da gente, tendo a certeza que nós vamos retomar os nossos amores reais. Toda vez que alguém desencarna, eu tenho essa mania de falar. Você amava mesmo essa pessoa que desencarnou? Amava? Lógico, é isso que as pessoas falam. Então, se você amava de verdade, não chora. Você só vai sentir falta dela por algum tempo, daqui a pouco vocês estão juntos outra vez. Agora, se é um amor da boca para fora, aí você fica na dúvida se vai rever aquela pessoa ou não. Mas amor de verdade, quando a gente está aqui, eles lá, eles estão esperando a gente voltar. Quando a gente está aqui, eles estão para vir para cá, a gente está esperando eles voltarem. E a gente sente essa energia de amor. Tem pessoas que você nunca viu na vida, e quando você olha, você fala, te conheço de algum lugar. Gostei de você. E ao contrário também acontece. Eu não gostei daquela pessoa ali, eu não sei porquê. Ela nunca me fez nada, mas não vou com a cara dela. Nós já passamos na vida dos outros várias e várias vezes. E eles na nossa vida. Alguns a gente ama de verdade, a gente sente aquela atração, aquela vontade de abraçar. Ontem eu estava com a Sandra, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e eu falei, e é verdade, eu sinto um verdadeiro amor por ela. E quantas vezes eu tive a possibilidade de estar perto da Sandra, uma trabalhadora da Casa Espírita Seja,
Eu fui apresentada para ela de primeira, quando ela me deu um sorriso assim, eu falei, meu Deus, que sorriso mais lindo. A minha vontade é de catar aquelas bochechas dela assim e puxar. Ela é toda fofinha, toda gostosa. O marido dela também é outra pessoa assim que me cativou demais. Aí quando foi ontem a gente fez um tipo de um abraço de despedida, porque eu tô proibida para trabalhar na apometria por alguns tempinhos por causa de uma escada que tem lá no centro. Eu não consigo subir essa escada. Mas hoje, brincando com o Marquinho, eu vi que a perna deu uma melhorada, não sei. Pode ser coisa da minha cabeça, mas tô na fé que vai melhorar e eu vou voltar pro meu trabalho. Para trabalhar junto com a Sandra, que é uma pessoa que de imediato eu me identifiquei muito. Uma pessoa que eu adquiri amor assim, à primeira vista? Sim. Existe amor à primeira vista? Amor puro mesmo? Existe. Tô aqui para contar essa história. Pessoas que a gente simpatiza e que a gente sente falta quando não tá perto. Pessoas que a gente quer conversar, nem que seja um bom dia, boa tarde, oi, tá tudo bem por aí? Tá precisando de alguma coisa? Essas pessoas são pessoas que nós já tivemos ligações, com certeza, no passado. E agora a gente está se reencontrando. Amor verdadeiro não dissolve. Então, nessa passagem aqui, fica pra gente, né, que o Joseph está sendo socorrido, está sendo feito o seu desencarne na base da tranquilidade devido a ele ser um bom espírito, tá certo? E é aquilo que a gente vai ficar lutando para acontecer com a gente também. Que a gente se torne pessoas melhores, espíritos melhores, que a gente possa ser amparado, ter essa misericórdia no momento do socorro, que a gente tenha esse merecimento, mas não fazer para acontecer. Fazer daqui mesmo, vamos desenvolver isso na gente. É bom, é muito bom. Ontem eu tive o prazer, né, com essas dificuldades todas que eu tenho de andar, de colocar um sapato e tal. Eu fui fazer uma palestra ao vivo, presencial, lá no Seja, lá na Vila Granada. E eu olhando para as pessoas, é como se a gente olha para todo mundo e não enxergasse ninguém, né? Porque dá um nervoso, dá um receio de falar besteira, ainda mais eu que sou muito boca aberta, um receio de falar algo que a pessoa possa interpretar de uma outra maneira, em vez de ajudar, eu vou atrapalhar, a responsabilidade é grande. Então, olhando para todo mundo, mas não estava enxergando ninguém. Aí, conforme eu perguntei quem é que já estudou Alânia, né, que já leu o livro Alânia, aí algumas pessoas levantaram a mão, e quando eu olhei para um senhor que estava sentado ao meu lado esquerdo, né, aí eu falei assim, eu te conheço de algum lugar, você é o Gilberto? Ele é o Gilberto, que fica aqui no nosso canal, que faz os comentários das histórias. Falei, gente, como é que pode? Eu estava aqui na minha casa em Itacoaquistão, ele lá na Penha, e a gente se conversou por assuntos e livros no YouTube, e ali, na minha frente, aquela pessoa, que aparentemente desconhecida, uma pessoa aparentemente distante, encurtou o caminho e a gente estava ali para dar um abraço um no outro, pessoalmente. Ele foi lá assistir a palestra, levou a esposa, deu um abraço na esposa, para vocês verem que para nós que somos espíritos, não espíritas, espíritos, não tem distância. Carinho, respeito, não tem distância. Aproxima as pessoas, traz as pessoas para perto da gente. Saí de lá com o telefone dele, já vamos marcar um café aqui em casa, quero que a esposa venha, que a gente forme de verdade um elo de amizade mais próximo. E tudo começou no YouTube. Algo que parecia ser tão distante. Tá vendo como é que as coisas são? Isso a gente foi ligado por quê? Pela vontade de se transformar numa pessoa de bem. Então vale a pena a gente fazer esse trabalho íntimo na gente, esse burilamento de trazer para nós o melhor. Porque as coisas melhores, as pessoas melhores, elas vão se agregando a nós. E a gente perde muito tempo nessa vida querendo ser melhor na profissão, querendo ser melhor do que o vizinho, do que o carro que o vizinho tem. A gente perde muito tempo com coisas fúteis. E o que é verdadeiro, que é o amor, que é a dedicação ao próximo, essa troca de energia maravilhosa, de respeito, de carinho, a gente perde muito tempo de não ter.
de não dar e de não ter. E ninguém nasceu para ficar sozinho. Todas as pessoas nasceram para se conviverem, para aprender uma com as outras, para crescer uma com as outras. Sabe aquele negócio de você tá indo, mas não quer ir sozinho, você traz os outros com você? Quando eu abri o YouTube, a intenção era primeiro, como eu já cansei de falar, né? Era de mandar os vídeos para os meus amigos. Mas eu corri o risco de colocar os vídeos no YouTube e tomar pedrada. Pessoas assistirem e falar, que besta falando aí, né? E não, foi muito bem aceito. Pessoas como eu, que também não sabem muito, começaram a interagir. E dentro da minha simplicidade, da repetição de palavras, né? Que nem o Ronel já me chamou a atenção, você fala muito né. É um jeito mineiro de ser, é uma forma de se expressar que não é por um erro de concordância. Eu sou professora, eu não deveria ter repetições de palavras, eu sei disso. Mas é um jeito tosco de ser. E esse jeito tosco, essa naturalidade que eu tenho, se eu perder ela, eu perco minha essência junto. E foi nesse lado tosco de ser, é que eu fui atraindo pessoas que falam a mesma língua que eu, na simplicidade, que querem as coisas na simplicidade como eu quero. Então eu acho que se eu mudar esse jeito, pode ser que eu esteja errada pensando dessa forma, mas se eu mudar o meu jeito tosco de ser, talvez eu deixe de ser transparente, talvez eu deixe de ser espontânea e as coisas não correspondam mais no que é verdade. Eu sou desse jeito que vocês estão vendo, verdade. Eu não fico fazendo. Tanto é que eu não edito vídeo, eu não sei fazer essas coisas. Eu vou gravando. O Mike hoje tá aqui deitado do lado, dormindo. Mas quando ele tá aqui atarentado, eu mostro pra vocês. O Mike tá se mexendo. Acordou. Fala o nome e acorda. Então, dentro dessa simplicidade, dessa humildade, é que eu quero fazer meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Levar a palavra. Vamos estudar a palavra. Eu aprendo de um jeito, vocês aprendem de outro, vocês trocam comigo e tá tudo certo. E vamos crescendo junto e vamos montar, né? Hoje é o Gilberto, a esposa dele, mas vamos montando isso no nosso dia a dia como algo real. Aquelas pessoas que curtem, que compartilham, coloca a palavra também. Vamos tentar unir os pensamentos, tentar colocar aquilo que vocês entendem, porque pode ser diferente daquilo que eu entendo. Eu vou aprender com vocês e vocês... O pouco que eu sei, é tão importante isso, e criando elos de verdade, de amizade, de reciprocidade, de empatia. É bom demais, gente. Isso daí vai fortalecendo, que no plano espiritual a gente vai ter que se reencontrar, porque a gente se reencontra de acordo com as afinidades. Se a gente realmente tem uma afinidade de estar crescendo junto, vai chegar lá do outro lado e vão falar assim, ei, Patrícia, eu tava lá no YouTube assistindo você, só não comentei, mas eu assistia, aquilo me fazia bem. E aí tem coisa melhor do que um espírito chegar no outro lugar e falar assim, poxa, eu fiz o bem para essa pessoa e eu nem sabia que estava fazendo bem para ela. Já pensou? Eu espero que eu chegue do outro lado com algumas boas notícias assim. Tem aluno até hoje que fala, né? Professor, se a senhora não tivesse feito tal coisa, talvez eu tinha virado um marginal. Professora, a senhora era durona, brava, tal, mas, poxa, a senhora me corrigiu. E tem aluno que eu nem lembro que eu fui dura com ele. A gente é duro na hora que tem que ser duro, a gente tem que dar carinho na hora que dá carinho, é normal. Pra mim é normal. Então é tão gratificante depois um aluno vem e fala, tô me formando, graças à senhora me ajudou. E é assim que eu quero chegar no plano espiritual, com alguém falando assim, olha, você me ajudou. Vai ser gratificante, vai ser muito bom. Não porque eu quero receber ajuda, mas se for do meu merecimento, vai ser muito bom.